Eu cumprimento os irmãos que estão vendo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que nenhum dinheiro compra e nenhum dinheiro comprará essa paz. Somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 14, a partir do verso 17. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, a partir do verso 17. Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e depois Romanos. Amém. No Novo Testamento. Então, em aos Romanos, capítulo 14, a partir do verso 17 diz: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então vamos ler de novo. Romanos capítulo 14, a partir do verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Amém. Amém. Aqui isso é uma palavra que hoje em dia não é muito pregado nas igrejas, né? Que hoje a gente vê muito culto da vitória, né? Se está faltando comida na tua casa, né? Está faltando roupas, né? Está faltando emprego, venha para o culto da vitória, que Deus vai te dar vitória. Essa é a pregação, né, dos dias de hoje, né? Mas hoje a gente vê isso, né, nas pregações no rádio, em algumas igrejas. A gente vê isso também em vários cultos, né, na internet, né? Muitas profecias, né? A gente vê até a maioria, né, das profecias, né, das revelações, é isso, né? Deus está mostrando para mim um carro lá na tua garagem. Deus está mostrando para mim uma chave na tua mão de um carro, de uma casa. Essas são as profecias de hoje, são as revelações, são as palavras, né, que a gente ouve hoje em muitas igrejas, em muitas pregações. Mas aqui, Deus, Ele mandou, né, o apóstolo Paulo pregar esta palavra, né, ali para os romanos, né, que diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Tem gente que pensa que o reino de Deus, ele vai começar depois que Jesus voltar. Depois que Jesus voltar, eu vou fazer parte do reino de Deus. Não, o reino de Deus, ele já começa aqui na terra, na vida daquelas pessoas que aceitam a Jesus Cristo como Salvador, né, da alma delas. Aquelas pessoas que aceitam a palavra de Deus como fiel e verdadeira. Aquelas pessoas que passam a obedecer os mandamentos de Deus, né?
e aquelas pessoas que batizam, não só para ter uma carteirinha de uma igreja, para ser membro de uma igreja, mas as pessoas batizam para serem servos de Deus. As pessoas batizam fazendo uma aliança eterna com Deus. Né? Para essas pessoas já vivem o reino de Deus aqui na terra. Né? Então tem gente que pensa, não, depois que Jesus arrebatar a igreja, aí vai começar o reino de Deus. Não, o reino de Deus ele já começa aqui na terra para aquelas pessoas que passam a servir a Deus, né? Que amam a Deus. Né? Um homem perguntou para Jesus, mestre, né, o que eu faço para ser salvo? Né? Jesus viu que aquele homem, né, ele conhecia a palavra de Deus, ele perguntou para aquele homem, né, o que está escrito lá, né, na palavra de Deus? Ele falou, olha, está escrito assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus falou, é isso aí que você respondeu, que você disse. Faz isso e você vai ter a vida eterna. Então a gente fazer parte do reino de Deus é a gente amar a Deus de todo o nosso coração. E o que é amar a Deus? É a gente colar um adesivo no carro dizendo eu amo Jesus, eu amo Deus? É andar com a camiseta dizendo eu amo Deus, eu amo Jesus? Não. A gente amar a Deus é a gente obedecer a Deus. A gente procurar obedecer a Deus em tudo. Né? Isso é a gente amar a Deus, né? Obedecer os mandamentos de Deus, fazer a vontade de Deus, né? E a gente amar o próximo é a gente fazer o bem para o próximo, a gente não fazer o mal, né? Porque, né, um pai, eu vou dar um exemplo, um pai que ele tem 2 filhos, ele não vai ficar feliz vendo os 2 filhos brigando, não? Né? Se quando os 2 filhos começam a brigar, o pai vai lá e fala, meu filho, não faz isso, não briga, vive em paz. E Deus ele não quer que nós que somos filhos dele, fiquemos brigando com os outros, né? Fiquemos fazendo mal uns pelos outros, desejando mal para os outros. Hoje tem crente que deseja a morte do outro, tem crente que às vezes até ora, Senhor, leva aquela pessoa, Senhor, coloca uma doença naquela pessoa para aquela pessoa aprender. E não é assim. Né? E não é assim. Jesus ele falou, quando Jesus ele deu um ensinamento, ele falou, ó, orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, para a gente ser filho de Deus, a gente tem que orar, né? Até para Deus ter misericórdia dessas pessoas que nos fazem o mal. Quando Jesus estava na cruz, ele foi pregado ali na cruz, Jesus ele não orou, meu Pai que está no céu, castiga essas pessoas que me colocaram aqui nessa cruz, não. Jesus ele falou, meu Pai que está nos céus, perdoa essas pessoas que cuspiram em mim, essas pessoas que colocaram essa coroa de espinho na minha cabeça, essas pessoas que me pregaram aqui nessa cruz, perdoa essas pessoas porque eles não sabem o que fazem. Jesus orou para aquelas pessoas que ali pregaram na cruz. Né? Então Jesus, ele nos ensinou a gente não ficar desejando mal para os outros. Né? Então se a gente ama a Deus e se a gente ama o próximo, a gente faz parte do reino de Deus. Né? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A palavra de Deus diz que teve um anjo que morava lá no céu, né? Que a Bíblia fala que ele era um querubim ungido, né? Ele vivia lá no céu, mas chegou um momento que aquele querubim ungido, aquele anjo, ele quis ser maior do que Deus, ele quis se assentar, ele quis tirar Deus lá do trono e se assentar no lugar de Deus e reinar no céu. E aquele anjo, ele começou a matar, roubar e destruir lá no céu. Ele começou a mentir. A palavra de Deus diz que ele enganou a 1/3 dos anjos. E Deus deixou ele lá no céu? Não, a palavra de Deus diz que Deus, ele expulsou aquele anjo lá do céu e mandou ele para o abismo. Hoje ele é conhecido como Satanás.
A palavra de Deus diz que houve batalha lá no céu. Miguel e seus anjos contra Satanás e os anjos dele, que foi enganado por ele. E a palavra de Deus diz que Deus expulsou, né, aquele querubim que era ungido, mas que se tornou Satanás lá do céu. Por quê? Porque ele começou uma guerra lá no céu. E a palavra de Deus diz que Deus é Deus de paz. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. E aquele querubim, ele começou a armar confusão lá no céu, e enganar os anjos lá no céu. E Deus tirou ele de lá. Ele começou a praticar injustiça. Ele começou a fazer o mal lá no céu. E Deus tirou ele de lá. E como que um crente, né, que está querendo ir para o céu, ele faz o mal para as pessoas, ele mente para as pessoas, ele tenta enganar o patrão, ele mente para o pastor, ele mente para o patrão, ele mente para a família, ele mente para todo mundo, né? Ele rouba, ele mata, ele destrói. Como é que esse crente vai entrar no céu? Se quando o diabo começou a fazer essas coisas lá no céu, Deus tirou ele de lá, esse crente não vai entrar no céu. Apesar de que porque o diabo também queria ficar lá também. E o diabo, ele quer ir para o céu para tirar Deus de lá e ficar lá no lugar de Deus. Mas o diabo nunca vai conseguir fazer isso. Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele vai lançar o diabo, os anjos que foram enganados pelo diabo, as pessoas que fazem a vontade do diabo, seja crente, seja católico, seja espírita, seja quem for, mas faz a vontade do diabo, Deus vai lançar todas essas pessoas lá no lago de fogo, aonde há choro e ranger de dentes. Hoje, às vezes, tem muitos crentes que oram: Jesus, volta logo para buscar a tua igreja. Primeiro que Jesus, ele não vai vir na hora que a gente quer, na hora que a gente pedir para ele vir. Perguntaram para Jesus: mestre, quando que será a tua vinda? Aí Jesus falou: nem eu sei, nem os anjos sabem, mas somente meu Pai que está nos céus. Às vezes tem crente que está com tanta pressa para ir para o céu, mas não está preparado para ir para o céu. Por quê? Porque esse crente não pratica a justiça. Esse crente não anda em paz. Ele não tem paz com ninguém. Não quer dizer que uma pessoa me saudou com a paz do Senhor, essa pessoa gosta de mim. Essa pessoa está em paz comigo. Porque aqui nessa vida ninguém engana Deus. E ninguém engana o diabo também não. Porque Deus e o diabo sabem quem é fiel a Deus e quem não é. Então, Deus ele sabe, o diabo também sabe quem serve a Deus e quem não serve. Então não adianta a pessoa tentar enganar Deus, tentar enganar o diabo, que não consegue. Não adianta a pessoa, ficar só saudando com a paz de Deus, com a paz de Jesus, com a paz do Espírito Santo, mas no coração daquela pessoa tem maldade. A pessoa chega no irmão e fala: a paz do Senhor, meu irmão. Mas no coração da pessoa está assim: eu te odeio. Eu não te suporto. Então essa pessoa não tem paz. A paz dela é da boca para fora. Mas a palavra de Deus, ela diz aqui que só vai entrar no céu aquele que pratica a justiça e a paz. Aquele crente que só vive brigando, arrumando confusão, roubando, matando, destruindo, ele não vai para o céu. Por quê? Porque ele não vive em paz. Ele não pratica a justiça. Deus é justiça. Mas tem muita gente que fala assim: olha, eu mato, eu roubo, eu causo destruição na vida das pessoas, mas eu vou ser salvo, porque Deus me ama. Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas Deus é justiça também. Deus é a justiça. Só o amor de Deus não vai salvar a gente. A gente tem que praticar a justiça também. Deus, ele ama o ladrão. Deus, ele ama o assassino. Mas o fato de Deus amar o ladrão e o assassino não vai salvar eles. Eles têm que se arrepender,
dos maus caminhos que eles estão e praticar a justiça, passar a fazer a vontade de Deus, para eles serem salvos. Porque hoje, em muitas igrejas estão assim, irmão, não se preocupa não, que Deus é amor. Deus, Ele te ama, Deus, Ele me ama. Vamos ficar do jeito que a gente está, porque Deus, Ele nos ama, Deus é amor. Não é assim não. Jesus, Ele amava Judas. Quando Judas veio até Jesus, entregar Jesus ali para aquelas pessoas prender Jesus, Jesus olhou para ele e falou: amigo, aqui viesse. Jesus chamou Judas de amigo, porque Jesus amava Judas. Mas o amor de Jesus não salvou Judas. Por quê? Porque Judas era ladrão, Judas era um traidor. Quando Jesus estava ali na Santa Ceia, o coração de Judas estava em quê? Judas estava ali participando da Santa Ceia com Jesus, mas no coração de Judas estava, com o pensamento: como que eu vou entregar Jesus para eles? O coração de Judas estava no dinheiro que ele ia ganhar para entregar Jesus. Então, somente o fato de Deus me amar, de Jesus me amar, isso não vai me levar para o céu. Eu tenho que amar Deus também. Eu tenho que amar Jesus também. E isso não está sendo pregado. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Romanos capítulo 14, verso 19. Então aqui Deus, Ele diz para a gente fazer as coisas que servem para a paz. Se eu estou brigando com meu irmão, se eu estou roubando ele, se eu estou matando ele, eu tenho paz com ele? Não tenho. Deus, Ele diz que a gente tem que fazer as coisas que servem para a paz. Se eu quero fazer parte do reino de Deus, eu tenho que fazer as coisas que servem para a paz. Porque a porta da igreja está aberta, qualquer pessoa entra na igreja. Mas para entrar no céu, tem que ser filho de Deus. Tem que amar a Deus. Na igreja entra qualquer pessoa. Até um cachorro entra dentro da igreja. Mas para entrar no céu, tem que ser fiel a Deus, tem que servir a Deus. E muitos pensam: eu vou entrar no céu porque eu já tenho 50 anos de crente. Eu tenho uma carteirinha que diz que eu sou pastor, diácono, presbítero, obreiro. Eu tenho uma carteirinha que diz que eu sou profeta, que eu sou revelador, que eu sou milagreiro. Não. Jesus mandou os discípulos irem pregar o Evangelho, curar os doentes, ressuscitar os mortos. E quando os discípulos voltaram, eles voltaram felizes. Mestre, em teu nome a gente expulsava os demônios, em teu nome a gente curava os enfermos. Aí Jesus falou para ele: olha, não fica feliz porque vocês têm poder para expulsar demônio, porque vocês têm poder para curar os doentes. Fiquem felizes porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Jesus, Ele disse, porque hoje a gente vê quantas pessoas que, quando chegava um paralítico numa cadeira de rodas dentro da igreja, a pessoa falava em nome de Jesus Cristo: levanta dessa cadeira de rodas, a pessoa levantava. Só que hoje essa mesma pessoa que tinha esse poder dado por Deus, muitas dessas pessoas estão lá na rua usando drogas, fumando, bebendo, se prostituindo, fazendo coisas erradas. O poder de Deus salvou eles? Não. Porque se Deus me dá um dom, não quer dizer que aquele dom vai me salvar. Se eu não amar a Deus, se eu não obedecer a Deus, o dom não vai me salvar. Carteirinha de igreja não vai me salvar. Porque não adianta nada o meu nome estar escrito numa carteirinha de membro de uma igreja e não está escrito no livro da vida. Não adianta nada o meu nome estar escrito no livro de registro como membro de uma igreja e não está escrito lá
no livro da vida. E a palavra de Deus diz que só vai ser escrito o nome no livro da vida aquela pessoa que é fiel a Deus, aquela pessoa que anda na doutrina de Deus, aquela pessoa que faz o que Deus manda. Hoje nós vemos que tem igrejas que mudaram. Né? Tem igreja que, né, há uns 20 anos atrás, 30 anos, o pastor falava: olha, gente, cerveja é coisa do diabo. Se você toma cerveja, você está servindo o diabo. Hoje não. Hoje não. Ah, irmão, se o irmão sente, né, de tomar cerveja, né, não tem problema. Né? Jesus te ama, irmão. Do jeito que o irmão é. Mudou. Foi Deus que mudou de ideia? Foi Deus que mudou a palavra dele? Não. Deus, ele não muda essa palavra. Pregador pode até mudar. Presidente de igreja pode até mudar a lei da igreja, mas Deus, ele não muda. Essa palavra de Deus, ela é eterna. Porque Jesus, ele disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a palavra de Deus é a mesma. A mesma palavra que Jesus pregou há 2000 anos atrás, essa mesma palavra de hoje serve para nós que estamos aqui. Pregadores podem até mudar o regulamento interno de uma igreja, mas Deus, ele não vai mudar a palavra dele. Antigamente, né, pregava: irmão, essa roupa é pecado, irmão, usar esse tipo de roupa é pecado, irmão, não pode, Deus ele não se agrada disso. Hoje não. Às vezes aquele mesmo pregador que pregava, né, que era pecado usar tal tipo de roupa, já está usando aquela roupa que ele mesmo falava que era pecado. Né? Muitas vezes, porque se ele pregar a verdade, né, não enche os cofres da igreja. Mas quando Jesus veio pregar aqui na terra, Jesus não estava preocupado com dinheiro. Jesus, ele estava ali pregando o evangelho para salvar as almas. Quando Jesus pregava assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos numa igreja, vamos ver, né, se a gente for numa igreja, se a gente entrar numa igreja, né, vamos ver se está sendo pregado mesmo: arrependei, porque é chegado o reino dos céus. Hoje a gente não vê muito isso. É difícil a gente entrar numa igreja e o pregador está pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não. Muitas vezes a gente chega na igreja, é a quarta-feira da vitória, né? Deus, ele tem uma chave da vitória, né? Deus vai abrir uma porta, né? Deus vai fazer aparecer dinheiro lá na conta do banco, Deus vai preparar a aposentadoria, né? Deus vai aumentar o salário, só isso. E cadê aquela pregação que João Batista, quando ele veio antes de Jesus, ele pregava também: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando veio Jesus, Jesus pregou também: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aqui também em Romanos, no capítulo 12, verso 21, Romanos capítulo 12, verso 21 diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, verso 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Hoje tem muito crente tentando vencer o mal com o mal. Aquela pessoa me fez o mal, tá bom. Deus vai colocar um câncer naquela pessoa para ela aprender. E eu vou ficar feliz vendo aquela pessoa sofrendo em cima de uma cama. Ué? Aonde está escrito na Bíblia que Jesus colocava doença nas pessoas? Quando Jesus passava, as pessoas pediam, tinham pessoas doentes, pediam para Jesus curar elas, Jesus curava. Jesus, ele não falava assim: não vou te curar, não. Jesus, ele curava. Quando ia alguém, mestre, né, tem uma pessoa doente ali, Jesus falava: eu vou lá e vou dar saúde para aquela pessoa. Né? Aleluia, Deus. É verdade. Muitas vezes a pessoa, né, o membro da igreja, ele faz alguma coisa errada, né?
E muitas vezes, né, o pastor da igreja, o presbítero, o pregador, vai pregar, irmão, não faça isso. E a pessoa, olha, Deus vai te derrubar. Eu vou orar para Deus te derrubar desse altar. Eu vou orar para Deus te tirar daí. Não é assim. O que Deus está falando aqui? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ah, aquele macumbeiro fez macumba para mim, é? Tá certo. Deus vai colocar ele doente lá no hospital estadual, lá na cama, na UTI. Ué, mas Jesus não mandou pregar o Evangelho? É. Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura. A palavra de Deus diz que uma vez perguntaram para Jesus, ô mestre, né? Não perguntaram para os apóstolos de Jesus, mas o vosso mestre, ele só fica lá conversando com os pecadores, com os cobradores de imposto, com as pessoas que fazem coisa errada. Aí Jesus falou, olha, eu não vim aqui para quem está são, eu vim aqui para quem está doente. Jesus, ele pregava para os cobradores de imposto, Jesus pregava para os adúlteros, Jesus pregava para as pessoas que estavam na prostituição, no roubo, no crime. Né? Jesus não ia lá colocar doença neles, Jesus ia pregar a palavra de Deus para eles se arrependerem, né, do mal que eles faziam. Né? A palavra de Deus diz que quando Jesus foi na casa de Zaqueu, né, Jesus não foi lá e falou, Zaqueu, né, eu vou te colocar uma doença porque você está fazendo coisa errada. Não. Jesus chegou lá na casa de Zaqueu e pregou a palavra de Deus para Zaqueu. E o que Zaqueu fez? Ele se arrependeu. Se eu roubei algum dinheiro de alguém, se eu peguei dinheiro a mais de alguém, eu vou devolver. Né? Ele pregou para Zaqueu se arrepender. Jesus, ele sempre venceu o mal com o bem. Né? Foi falado agora há pouco. Quando Jesus foi colocado lá na cruz, ele não pediu para Deus matar aquelas pessoas que crucificou ele, não. Ele falou assim, meu Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Jesus, ele venceu o mal com o bem. Então, né, o que está escrito aqui na palavra de Deus? Né? Que o reino de Deus é paz e justiça. Imagine se eu estou brigando com meu irmão. Aí Jesus volta. Deus vai levar a gente brigando lá para o céu? Aí vai subir os dois irmãos brigando com o outro lá para a glória. Vai? Não vai. Logo no dia que Jesus voltar, Jesus apareceu lá nas nuvens. Eu estou discutindo com meu irmão. Eu estou xingando ele. Eu estou desejando mal para ele. Aí vai nós dois ser arrebatados? Não vai. Porque o reino de Deus é paz e justiça. Né? Se alguém me fez o mal, eu vou orar para aquelas pessoas. Jesus, ele deu um ensinamento para a gente orar pelos nossos inimigos. Né? A gente falar a palavra de Deus para eles. Agora, se eles não quiserem ouvir a palavra de Deus, isso é com eles. Se eles não aceitarem a nossa oração, isso é com eles. Porque a nossa parte, a gente faz o bem, a gente tem que fazer. A pessoa aceitando ou não, a gente serve para a pessoa. Mas eu fiz a minha parte. Né? Romanos capítulo 12, verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Né? E Romanos capítulo 14, verso 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Hoje, a gente vê igrejas, às vezes a gente vê tanto vídeo de briga dentro da igreja, discussão dentro da igreja. Muitas vezes por causa de dinheiro, muitas vezes por causa de nada. E a palavra de Deus diz que Jesus entrou lá no templo, na casa de Deus, na casa de oração, e tirou as pessoas que estavam lá arrumando confusão lá dentro. Vendendo, comprando, arrumando confusão lá, e falou, a minha casa será chamada a casa de oração. A minha casa será chamada a casa de oração. E às vezes tem gente que pensa que culto é só dentro da igreja. Aí a gente despediu, a gente vai embora, pronto, acabou o culto. Aí a pessoa já começa a
fazer coisas erradas. Mas a nossa vida é um culto a Deus. O que termina é a reunião. Logo mais nós vamos terminar a reunião. Mas o culto continua. Por quê? Eu vou continuar, quando as portas da igreja forem fechadas, quando as pessoas forem embora, o culto continua. Por quê? A gente vai continuar cantando louvores a Deus, a gente vai continuar lendo a Bíblia na nossa casa, onde a gente estiver, a gente vai continuar obedecendo a Deus, amando a Deus. Então, a gente vai continuar em paz, com Deus. Então, o reino de Deus é paz e justiça. E aquele crente que não pratica a justiça não vai entrar no reino de Deus. Aquele crente que não vive em paz, ele também não vai entrar no céu também. Porque Deus é paz. Então, aquele crente que ele pratica a injustiça, que ele vive arrumando confusão, ele vai ficar com quem? Ele vai ficar com o diabo lá no inferno. E depois vai ser lançado juntamente com o diabo lá no lago de fogo. A palavra de Deus diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho dele, o único Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama todo mundo. Deus ele quer levar todo mundo para o céu. Mas não adianta Deus querer levar a pessoa para o céu e a pessoa não querer ir. A pessoa não está preparada para ir. Então Deus ele não mandou Jesus aqui na terra só para quem serve a Deus, para quem não serve também. Porque Jesus Cristo pregava mais para quem não conhecia a palavra de Deus, para os pecadores, pessoas que fazem coisa errada. Jesus ficava lá pregando para eles. Deus ele quer levar todos nós para o céu. Deus ele queria salvar Judas, mas Judas não quis a salvação. Judas queria dinheiro. E ele morreu e não foi salvo, e Judas também não levou o dinheiro também, que ele ganhou traindo Jesus. Se a minha vida acabar agora, aqui, na terra, eu não vou levar nada. Vai ficar emprego, vai ficar casa, vai ficar tudo. E o que eu vou apresentar para Deus? Se eu só tenho casa, se eu só tenho emprego, se eu só tenho carro, se eu só tenho dinheiro, Deus ele não quer nada disso. Se eu não tenho paz, se eu não tenho justiça, eu não vou entrar no céu. A família fica brigando para ver quem fica com a casa, com o carro, com dinheiro, com tudo. E a minha alma vai estar onde? Vai estar no inferno. Vai estar no lago de fogo. Então o reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. O reino de Deus é paz e justiça. Os pregadores têm que, não tem que ficar pregando prosperidade, carro, casa. Os pregadores têm que pregar o reino de Deus. Jesus ele diz assim: buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Jesus ele multiplicou o pão, ele multiplicou o peixe, mas isso depois que ele pregou a palavra. Primeiro Jesus pregou a palavra de salvação para aquelas pessoas, aí depois Jesus multiplicou o pão e o peixe para alimentar o povo. Tem gente que pensa que Jesus só ficava multiplicando pão e peixe. Não. Jesus ele pregava primeiro o reino de Deus. Então, esta é a palavra que Deus tem para nós hoje. Deus ele quer nos preparar para a gente entrar no reino dele. A gente já viveu o reino de Deus aqui na terra. Deus ele quer ver cada um de nós lá no céu com ele, porque ele nos ama. Deus ele nos tirou do mundo de pecado, do mundo de mentira. Deus ele tirou a gente das garras do diabo, porque ele quer salvar a gente. Mas nós temos que
lutar por essa salvação. Não é só batizar e ter uma carteirinha de membro, não. É a gente a cada momento obedecer a Deus. A cada momento a gente viver em paz. Né? Eu passei num lugar, alguém me xingou, eu estou em paz. Eu vou orar para aquela pessoa, não fiz nada para aquela pessoa. Eu vou orar por ela, para Deus libertar aquela pessoa daquela situação que ela está, daquele ódio que aquela pessoa tem no coração. Se alguém me odeia, eu não vou odiar a pessoa também. Eu vou vencer aquele ódio com o quê? Com o bem. Né? Orando para Deus libertar, limpar o coração daquela pessoa daquele ódio. Né? E não desejando mal. Então que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Né? Deus ele já falou para nós. Né? A palavra dele. Agora obedecer com a gente. Deus ele não vai pegar ninguém pela mão e arrastar lá para o céu. Né? Ele disse: quem crê e foi batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ele deixou para nós. Deus ele disse assim também: eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, mas escolhe a bênção. Se alguém ouviu a palavra de Deus hoje e recebeu essa palavra e vai praticar a palavra de Deus, já que não é a palavra de pregador, é a palavra de Deus, vai ser salvo. Se alguém rejeitar a palavra de Deus, falar: não acredito não, então vai ser condenado. Ser salvo ou não, não depende só de Deus, que Deus ele quer me salvar. Deus ele quer me salvar. A salvação depende da gente. Se eu quero ou não ser salvo. Então, que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Vamos fazer agora a oração para agradecer ao Senhor Deus pela palavra que Ele nos revela. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela palavra revelada para nós, Senhor Deus. Palavra de salvação. A melhor bênção que nós podemos receber do Senhor, Senhor Deus, é a salvação para a nossa alma, para a nossa vida. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir as nossas orações, responder as nossas orações, Senhor Deus. Abençoe todas as pessoas que ouviram esta palavra, Senhor Deus. E que seja feita, Senhor Deus, a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.